Senhor Jesus. Hoje queria te convidar para juntos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você conosco mais uma vez. Para junto nós partimos para a nossa aula de número 7 da nossa revista da CPAD, lembrando que nós estamos estudando a Igreja Eleita, baseada no livro, ou melhor, na carta de Paulo à Igreja de Éfeso. Nossa lição de hoje, ela tem o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Hoje nós vamos falar da reconciliação que Cristo fez de Deus com os homens e dos homens com os homens. Essa aula de hoje ela é uma extensão da aula de número 6, que falava sobre a situação dos gentios. Então, assim, eu gostaria que, para você melhor entender, assista também a aula anterior e assim você vai ter o assunto por inteiro. Amém? O texto aula diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo de número 2, versículo 14. E a verdade prática vai dizer: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo o quê? A inimizade entre homens e Deus. O nosso texto base, ele se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 19. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Essa lição de hoje, ela, entrando aqui já para a introdução, ela traz um caráter da separação, da barreira que os judeus faziam, tomando por exclusividade, como se Deus fosse só deles. Na verdade, nós sabemos que Deus escolheu os judeus, ou a nação de Israel, para ser um reino sacerdotal. Todavia, eles tomaram isso para si, que impediam pessoas assim, de se achegarem a Deus. Eles pegaram exclusivos, se tornaram tão exclusivos como se Deus fosse só dos judeus. Mas nós vamos entender isso nessa lição. Tá? Só para começar, eu queria deixar uma frase bem interessante: não construa muros, construa pontes. Às vezes nós passamos a nossa vida inteira construindo muros, mas o Senhor Jesus, Ele veio quebrar os muros. Ele é um construidor de pontes. Existem muitas famílias que vivem com muros até dentro das suas casas, com barreiras, impedimentos. Pessoas não falam como pessoas, vivem em divisões. Mas Jesus não veio fazer o quê? Construir ponte, ligar pessoas com Deus, ligar pessoas com pessoas. Observando isso nos mandamentos, a questão de amar a Deus sobre todas as coisas, ligar até Deus e ao próximo, ou seja, não viver em barreiras. A introdução vai nos dizer a seguinte questão: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo escreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência dos dois capítulos. Versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que a nossa mudança repousa a obra que Cristo realizou. Vós antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Tópico 1 diz, nós já entramos, o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Neste ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre homens e Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 15. Na verdade, essa barreira de isolamento sempre houve entre homens. Se a gente observarmos, até hoje, há um conflito entre Israel e Palestina. Briga por interesses, com questão de economia, poder político.
Há uma grande barreira entre Israel e a Palestina. Eles ainda continuam brigando. Estive lendo algo interessante sobre o Muro de Berlim. A Alemanha também, por um período, fora dividida, também criando uma separação. Ali, famílias foram separadas, interesses foram separados, pessoas foram separadas. Mas graças a Deus que essa separação ela foi quebrada. Então, essa questão da separação, muitas pessoas vivem isso, essa separação de pessoas, criando barreira. Algo interessante, é importante notar que havia uma separação entre os judeus e os samaritanos. João capítulo de número 4 vai nos falar que Jesus quebra essa barreira. O interessante é que quando analisamos o que Jesus fez, a Bíblia diz que várias vezes Jesus ia da Judéia para a Galiléia. E desta vez, Jesus resolve passar por Samaria. Interessante é que da Judéia para a Galiléia, sem passar em Samaria, são 3 dias de viagem. Você teria que ir pelos vales, margeando o Jordão, um caminho difícil, ou por cima pelas montanhas, também um caminho extenso. Já passando por Samaria, para você chegar na Galiléia, ou da Judéia para a Galiléia, vice-versa, você tinha menos que um dia de viagem. Mas os judeus viviam com essa barreira. Eles preferiam caminhar 3 dias pelo vale do que passar por Samaria. Jesus passou por Samaria por várias vezes, mostrando que não há melhor judeu e samaritano, quebrando essa barreira de separação. Só um conselho: não fique andando pelo caminho mais difícil, fazendo um caminho mais longo, criando barreiras. Quebre essa barreira que tem sido criada, às vezes no meio da família, onde você anda no convívio, às vezes você não tem barreira com pessoas, às vezes não vai na casa de pessoa, ou não vai na casa de A por causa de fulano, por causa de ciclano. Jesus veio quebrar, abolir a barreira da separação. Não viva essas barreiras, não viva esses conflitos. O tópico de número 1, ele ainda diz que, se a gente observar, Jesus disse assim: derribai este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Por quê? Porque o templo era um lugar para os judeus sagrados. Eles tinham como o templo um lugar onde só judeus podiam entrar. Os estrangeiros não poderiam entrar dentro do templo. Pessoas com algumas enfermidades também, certos tipos de enfermidade, não poderiam entrar também. Aí Jesus aponta para si mesmo, não para o templo, o edifício, e diz: derrubar esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus está dizendo: olha, um novo templo vai ser erguido. Essa barreira de separação entre pessoas, ela vai cair, porque eu vim unir os homens. Tópico 2. Ainda diz assim: derrubada a parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos famílias de Deus. Temos acesso à presença do Pai, e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Hoje nós temos livre acesso. O templo, o acesso a Deus não está limitado aos judeus. Hoje todos têm acesso. É o que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. A lei que é o que impedia, na verdade, as pessoas de entrarem no templo, para os judeus, porque eles viviam em cima da lei. Para eles a lei salvava, o cumprimento da lei fazia com que eles tinham direito à salvação. A lei ela consistia na lei moral, na lei cívica e na lei cerimonial. A lei moral ela tinha a ver com a conduta do judeu. A lei cívica tinha a ver com
a maneira dele andar, são direitos e deveres. E a lei cerimonial, ela consistia em festas, sábados, circuncisão, ela consistia em sacrifícios, em comida. Tinha que se cumprir tudo isso para que se salvasse. Mas Jesus veio e cumpriu toda a lei. Colossenses capítulo 2, versículo de número 11 e 16. Paulo vai tratar de algo muito interessante. Antes refutando, Mateus 5,17 fala que Jesus cumpriu toda a lei, tá? Jesus cumpriu toda a lei por inteira. E agora, Colossenses capítulo 2, do 11 ao 16, Paulo vai tratar sobre essas ordenanças que nós não precisamos mais cumpri-las, tá? Atos ainda, capítulo de número 15, vai nos trazer algo muito interessante. Se lemos todo o capítulo, nós vamos ver toda a questão, uma discussão da lei mosaica. Aí no versículo 29, eles vão chegar num bom senso, dizendo que para não se colocar mais ordenanças. Ao início está falando de gentios, para que se abstessem das coisas imundas e das coisas sacrificadas, e ser obediente ao Espírito Santo. Essas duas coisas ficaram, depois de tanta coisa da lei, é o que ficou. Na verdade, agora a gente parte para o tópico 2. O tópico 2 vai dizer sobre, pela paz, Cristo fez um novo homem. O que é a religião? Qual que é a função da religião? Às vezes a gente fala quando a gente se trata de vai se tocar na questão da religião, aí aparece tanta coisa, fala-se tanta coisa, mas religião, na verdade, ela nada mais é do que significa aproximação. Então, religião é o que? Aproximar-se do Criador. Então, o fundamento da religião não é criar placa, não é criar separação, é a aproximação com Deus. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, vai dizer que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Os judeus colocavam fardos tão grandes, tão pesados, que eles mesmos não podiam carregar por causa da lei. Mas Jesus veio dizer, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isaías vai profetizar, também profetizou que o jugo seria despedaçado por causa da unção. Jesus veio e nos trouxe a paz. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim do conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. Cristo é a nossa paz. A cruz, ela é muito interessante. A cruz, na sua largura, ela atinge toda a humanidade. A cruz, na sua altura, ela liga a terra com os céus. Por isso que Jesus morreu na cruz. O amor dele foi demonstrado na largura, atingindo todos os homens, e na altura, religando o homem com Deus. A nova humanidade formada pela paz, Cristo uniu os povos que outrora hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem. Criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo-se paz. Essa unidade foi o resultado de um acordo firmado não de um acordo firmado entre homens, mas Cristo em si mesmo reconciliou tudo isso. A morte de Cristo, ela reconciliou homem com Deus e homem com o homem. Nós não podemos ser uma igreja fechada, que fecha o céu só para nós. Nós não podemos criar barreiras para que pessoas se acheguem ao céu. Não. Cristo não veio fazer isso. Cristo veio quebrar as barreiras. Cristo veio construir pontes. E agora, partindo para o tópico de número 3, nós vamos ver que duas condições. Primeiro, que a cruz ela era escândalo e também era loucura.
Por que a cruz era escândalo? Ela era escândalo para os judeus, porque ela trazia sinal de maldição, de humilhação. Jesus foi, a pessoa nessa condição ela era cuspido, era chicoteado, então, e era exposto publicamente. E isso para o judeu era escândalo, mas Jesus se colocou para fazer tudo isso. E é loucura para os judeus, para os gentios. Por quê? Porque não entendiam o plano salvífico, não entendiam o plano que Deus havia elaborado. Por isso, para eles era uma grande loucura. Mas Jesus suportou e venceu tudo isso e nos reconciliou com Deus. Hoje nós temos livre acesso com o Pai. Hoje nós podemos se achegar diante de Deus. Hoje o caminho está aberto. Deus não é exclusividade de uma placa de igreja. Deus não é exclusividade de um grupo religioso. Todo aquele que invocar o seu nome será alcançado, será salvo. Eu concluo essa aula com a seguinte história. Haviam dois irmãos que moravam um do lado do outro, cada um com a sua fazenda. No meio havia um rio que separava as duas fazendas. Mas os dois estavam sempre um na casa do outro. E isso foram muitos anos das suas vidas. E aconteceu que por alguma situação houve um conflito entre os dois. Brigaram, discutiram, e um já não ia mais na casa do outro. E um, para não ver mais a cara do seu outro irmão, o que ele fez? Ele pegou e contratou um carpinteiro e disse: olha, quero que você margeie esse rio aqui, construindo um muro, para que eu não veja o que é do meu irmão e nem ele veja o que é do meu. A partir de agora eu não quero contato nenhum com ele, e por isso quero que você construa esse muro. Estou indo viajar, em 3 dias eu volto. Eu gostaria que esse muro estivesse feito. Pois bem, ele comprou todo o material e o homem foi construir. Quando acabou de construir, chegou o irmão que havia viajado retornou. Quando ele retornou, ele foi olhando aquela situação e ficou abismado. Mas espera ainda, eu disse para você que era para construir um muro, mas o homem havia construído outra coisa. Ele havia construído uma ponte. E quando ele já chegou na ponte, quando ele viu aquela ponte, ele estava discutindo com um carpinteiro, e de repente, do outro lado, quando ele observou, o irmão dele vinha subindo na ponte. Então o irmão dele correu até ele e disse: obrigado por você ter construído essa ponte. Eu achei que eu nunca mais ia ver você, mas eu entendi que quando você construiu essa ponte, é porque é para a gente se reconciliar, e eu não quero mais ficar longe de você. O homem que construiu a ponte ia se retirando depois daquela união, e eles disseram: não, fica conosco. Você fez algo aqui, você nos uniu de uma maneira que quando eu achei que ia ter uma separação, nós nos unimos novamente através dessa ponte. Mas ele disse: fiquem aí, continuem unidos, porque eu ainda tenho muito mais pontes para ser construída. Seja você também um construtor de pontes. Não deixe que as barreiras te separem. Não deixe que as barreiras te impeçam de conquistas. Mas seja um construidor de ponte. Que Deus te abençoe. Se essa aula foi bênção para a tua vida, compartilhe, divulgue, deixe seu like aí. Deus abençoe e até a próxima aula.